Wisdom, the Alleluia first tone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, prezados cristãos ortodoxos, chegamos finalmente à véspera da Natividade de Nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Grande alegria que foi continuada desde o último domingo, onde celebramos a festa dos santos antepassados do Senhor, e hoje estamos diante de uma festa parecida, uma festa que se mescla com os santos comemorados no domingo passado, que são justamente a festa dedicada àqueles que são chamados pela igreja de os santos pais, os santos padres. Quem são eles? Todos aqueles que desde a linhagem de Adão, até mesmo na ponta deste ramo, desta árvore, da raiz de Jessé, a qual Deus estabeleceu com amor, no mistério de amor entre Deus e o homem, até José, o noivo da Santíssima Virgem Theotokos, São José, o justo noivo. Nós vemos que todos eles possuíam uma descendência preparada pelo Senhor desde a queda do Adão, ou podemos dizer antes mesmo de toda a eternidade, pois de fato, antes mesmo de sermos criados, Deus já nos amava. E o tema do domingo é, senão, continuando o domingo passado, o tema sobre o mistério do amor. Esta palavra, este sentimento, ou este objeto, ou seja o que for, abstrato, a qual as pessoas hoje em dia tão banalizam, temos a resposta concreta para o que significa o amor, não de uma forma banal, nem tampouco uma frase tão infelizmente desgastada como Deus é amor. Mas o que significa isso? Primeiramente, quem é Deus e por que Ele é amor? E o que seria então Deus, sendo que Deus é amor? E o que seria o amor, sendo que o amor é Deus? Se nós analisarmos as leituras das paremias que foram lidas nas vésperas ontem à noite, juntamente com a Epístola de São Paulo, e juntamente com o Evangelho de hoje, da genealogia de Nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo, nós percebemos que desde que Adão caiu, desde que em sua consciência ressoou: Adão, onde estás? Desde que Adão, sentado às beiras do Éden, soluçava, batia no peito dizendo: Senhor, meu Deus, o que é que eu fiz? Por uma só transgressão perdi toda a eternidade. E não só a mim, mas todos os meus descendentes. Nisso, nós vemos um movimento, nós vemos uma ação do próprio Deus, do próprio Verbo, que disse: Adão, acalma-te. Passará um tempo, passarão tempos, mas haverá uma esperança, pois da expectativa das nações, de tua semente, um dia brotará o Salvador de toda a humanidade. Este movimento de amor para o homem caído começa a nos fazer entender um pouco deste mistério do qual a Santa Igreja nos prepara e que hoje à noite, na vigília natalina, iremos participar e experimentar de maneira magnífica. Uma vez que Adão caiu do paraíso, certamente o mundo foi envolto em trevas, porque primeiramente o seu coração foi envolto em trevas. Sua mente desconectada de seu coração e seu coração desconectado de Deus não bombeavam mais a energia da árvore da vida para a sua alma. E a alma, por sua vez, não tinha mais energia imortal para vivificar o corpo, também de forma imortal. E a verdade é que esta promessa continuou, se perpetuou, ainda que Adão morreu, seus descendentes escutaram em seus corações, na lei natural, na lei da consciência, a mesma voz: de tua descendência virá o Salvador. De tua descendência haverá a salvação
para o mundo inteiro, para toda a humanidade, o Deus conosco, o príncipe da paz, aquele que tomará sobre si o jugo dos pecados. E novamente nós vimos através de Sete, depois nós vimos também com Noé. Noé, um homem que para nós começa já a explicar-nos de forma pedagógica, através de sua vida, de sua experiência, um pouco mais sobre o mistério do amor. E a verdade é que Noé, com amor, uma vez que possuía a experiência direta da revelação divina, que foi preparando as pessoas descendentes de uma certa linhagem. Por quê? Houve a necessidade desta preparação, desta escolha. Porque justamente devido ao pecado, o homem, uma vez afundado, não tinha força para receber diretamente e de bom grado a revelação divina. E a revelação divina é a verdade, e é o próprio Deus. Então Deus teve que escolher pessoas e preparar pessoas dignas, refortalecidas, com uma grande força, com uma grande moral, com um grande desejo de abrir os seus corações para a graça de Deus. E de Noé, nós vimos que veio um primeiro chamado que ecoou também. Depois, familiarizados conosco, é a frase e os ditos: o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, raça de víboras. Tudo isso nós vimos que Noé, de certa forma, também disse e colocou aos seus de sua época. Mas o que ele ouviu foi o rechaço, e quase queriam matá-lo, e quase conseguiram matá-lo, mas pela graça de Deus ele escapou. Veio o dilúvio, e todas as pessoas foram dizimadas. Uma poda. Todo ramo, quando é podado, dá mais outros ramos, que darão mais frutos, e a árvore torna-se mais fortificada, vigorosa. Assim foi mais um ato de amor entre Deus e o homem. E de Noé, nós tivemos a sua descendência, através de Sem, Cã, Jafé. Chegamos por Moisés, passamos por todos os profetas, pelos patriarcas, pelas santas profetisas, como juízas, como Débora, como mulheres de fé, como Susana, como até mesmo pessoas que conseguiram dobrar reis, a fim de subjugarem os tiranos ao povo de Israel, como Esther. Tivemos a grande sabedoria de um homem que viveu segundo o coração de Deus, Davi. Em Davi nós vemos algo impressionante em relação ao tocante de como Deus não abandonou o homem. Um homem segundo o coração de Deus pressupõe-se que é um homem santo, um homem que vive segundo os seus mandamentos, como o próprio Davi disse: eis que teus mandamentos são o meu deleite. Um outro significado, um outro sinônimo para o amor. E nós vimos que Davi, assim como Adão, também, uma vez já caído, caiu mais ainda, e várias vezes. E uma delas foi muito feia. Um homicídio, fruto de um adultério. Mesmo assim, nós vemos que Deus não abandonou Davi, e o perdoou, e o colocou diante de uma promessa continuada. O mesmo que prometia a Abraão, Isaac, Jacó, seus descendentes, também não se desanime. O teu filho, a princípio, morreu, mas nascerá um outro, e será grande também. E nós vimos o nascimento de Salomão, vimos a construção do templo, e de geração em geração, até que nós vimos então o nascimento daquele que foi o Salvador de Israel. Antes, é claro, este ramo foi podado muitas vezes e de várias formas, para que esta rama ficasse cada vez mais fortalecida, vigorosa, e nós tivemos no desembocar desta rama a flor, chamada Theotokos, a Santíssima Virgem Maria, a soberana. Esta puríssima, sem mácula, da qual, obviamente, nasceu o fruto, a árvore da vida. Isso é o que o domingo de hoje nos ensina a respeito de sua, historicamente, como veio a sua linhagem. De nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus Emmanuel, Deus conosco, como mais tarde estaremos celebrando. Deus é conosco e se manifestou. Ó Senhor das Hortes, que está conosco. Esteja conosco. É o que nós sempre suplicamos nos nossos ofícios, nas nossas orações, que Deus esteja conosco.
Através desta linha histórica, nós vemos que não importou o que o homem fez, não importou quão feio o homem caiu, Deus não desistiu e manteve a sua promessa, porque Deus é um Deus fiel. E nisso nós temos um sinônimo daquilo que é um grande ensinamento sobre o que seria essa personalidade divina. O que seria justamente esta palavra chamada Deus é amor. E isso começa com a capacidade infinita de perdoar. Um Deus de infinita misericórdia. Um Deus que os gregos chamam, talvez, filântropo, ou seja, um Deus que ama o homem, ama de uma maneira cheia de bondade, philos e anthropos, amor bondoso ao homem. E nós encerramos todas as orações, em geral, nos ofícios, muitas vezes nas horas, nós clamamos e terminamos. Porque tu és bom e amante da humanidade. Mas, muitas vezes, infelizmente, o nosso coração está desconectado da mente e fazemos de forma bastante desconcentrada e às vezes até monótona e às vezes até mecânica o que seria justamente o que estamos falando de fato. O que é que estamos, com quem estamos dirigindo a nossa oração, o nosso diálogo? Senhor, Deus de bondade, Senhor, Deus bondoso e amante da humanidade. Se pensarmos bem, se te conhecêssemos bem quem é este Deus, ao começarmos nossas orações, pelas orações de nossos santos padres, que padres? Os padres desde sempre e para sempre. E quando finalizássemos, ó Deus bondoso e amante da humanidade, se soubéssemos de fato o que significa isso, passando por Belém, passando pelo Gólgota, passando pelo Tabor, terminando, talvez, na ascensão e continuando desde sempre para todo sempre, não conseguiríamos começar e terminar uma oração sem lágrimas. Afinal de contas, infelizmente, nós sofremos de várias doenças espirituais, as quais nos impedem de fato, com o coração, clamar em lágrimas: Senhor Deus bondoso, amante da humanidade. Mas nós vimos que no domingo passado o Evangelho tratou-se da ceia, e esta ceia falou de que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Nós vimos que esta ceia foi o banquete que o próprio Deus de amor ofereceu ao homem para preparar de geração em geração. Escolheu pessoas, predeterminou-as, chamou-as, houve até recusas, mas ele não desistiu e serviu ao banquete. E o banquete é a sua mística ceia, na qual ele mesmo se oferece, e oferece o seu corpo e sangue imaculados. Outro sinônimo de amor: sacrifício, doação, altruísmo, esvaziamento de si, negação de si, de sua própria vontade. Nós estamos falando de quem? Do homem ou de Deus? O homem, imagem e semelhança. De quem? Do próprio Deus. O Deus que é amor. Talvez nós também devêssemos, então, entender que a nossa identidade deveria ser tão somente o amor. Nós estamos desconectados, não entendemos quem somos, nem também, tampouco, quem Deus é. Isso porque, de fato, estamos desconectados daquilo que deveria ser o plano de Deus para a nossa vida. Nós vimos que, assim como no domingo passado, como no domingo de hoje, nós celebramos os santos, o profeta Daniel, os 3 jovens na fornalha, Ananias, Azarias e Misael, a qual, como começamos na homilia passada, do domingo passado, são exemplos de oração magnânima. Em toda a Escritura, talvez não haja, além dos momentos que nosso Salvador nos ensinou o que é orar, um exemplo, uma figura tão marcante dos mistérios ocultos e invisíveis da Trindade e da vida espiritual, da relação de Deus e o homem, de amor, um mistério, este mistério, estranha maravilha, árduo sem ser consumido, não é isso? Que é a figura de uma oração maior, que é unir-se ao corpo e sangue de Cristo, na comunhão dos seus santos dons. Não é isso que os nossos santos teófilos padres nos ensinam sobre quando levamos uma pecada do Espírito Santo ao sermos completamente moídos pela graça de Deus na oração e derramamos lágrimas? Que imagem melhor de coisas invisíveis e noéticas do que a fornalha da Babilônia, a qual é uma imagem da vida de oração, da mais perfeita oração. Os 3 jovens simbolizando a Trindade. Em meio ao fogo consumidor, o amor, o Espírito e a graça de Deus, em sua essência intradivina e sua energia, a qual emana sua graça, a qual queima, mas ao mesmo tempo é um orvalho para aqueles que se abrem à sua graça e rezam com amor. E este fogo
torna-se um fogo orvalhante, que nos protege do fogo das paixões. Quando estamos orando, se concentradamente, com o coração conectado com a mente, nós vemos que um fogo começa a aquecer o nosso coração. E o produto são as lágrimas, um orvalho, ao qual refrigera a nossa alma e esfria as paixões. Uma imagem da Babilônia, figurativa, alegórica, daquilo que é a vida espiritual, real, autêntica. Não há nenhum outro sentido de oração senão este. Entre o fogo e nossas paixões, oramos com fé, com o coração e a mente conectados. No amor de Deus, clamando com amor. Bendito seja tu, sacerdócio louvai, vós, povos, exaltai, e louvai, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais. E o resultado disso é que um outro fogo, maior que o fogo exterior, nos invade. E este fogo tem uma característica sutil, uma característica orvalhante, onde o resultado são as lágrimas. E as lágrimas refrigeram as nossas paixões. Assim como no domingo passado, também neste domingo, quando oramos os 3 jovens na fornalha. Também o profeta Daniel, também exemplo de oração, a qual foi digno de contemplar os mistérios do fim do mundo. O mistério do rio de fogo. E aqui temos mais um sinônimo, talvez, para o amor. Falamos em 2 momentos de pessoas diferentes. E o elemento aqui tratado é o fogo. E talvez o amor também tenha como sinônimo, então, além do perdão, da misericórdia, uma característica marcante. É algo ardente, jamais frio, jamais tíbio. Não pode deixar de ser apagado e arde sem consumir. Que grande mistério espiritual de uma maneira visível para nós. Nós vimos que o profeta Daniel teve uma visão, e essa visão foi de um rio de fogo que brotava do trono do Rei Celeste, e esse rio de fogo dividia pessoas. Alguns, ao estar em contato com este fogo, ardiam sem serem consumidos, e o resultado era uma alegria espiritual e felicidade inefável. Mas outros, em contato com este rio de fogo, o rio de amor de Deus que os abraçava, o resultado era a aflição, ranger de dentes. E esta é a imagem do juízo final, a qual o profeta Daniel contemplou. Mais um exemplo, mais uma figura do que é a vida de oração e do que é a história de Deus e o homem, uma história do mistério de amor. E o domingo dos Santos Padres foi estabelecido pela Igreja, para, começando dos antepassados na semana passada, continuando com o de hoje, prepararmos de uma maneira lapidada, para que, completamente polidos, possamos estar brilhando, assim como a estrela guia de Belém, para que, assim como os pastores foram iluminados através da graça divina e com os anjos, viram o anúncio da salvação, assim como os magos, através de sua razão investigativa, observaram que de um astro o significado só poderia ser que nasceu o Messias, a verdade plena, e vieram adorá-lo. É para isso que Deus estabeleceu esses 2 domingos, para que com uma estrela, para que com os anjos dos santos pais e antepassados, possamos, pelos exemplos de suas vidas, irmos rastreando aonde está Deus. O que é Deus? Quem é Deus e qual a sua personalidade? Nós sabemos que este amor, este mistério, foi comunicado de geração em geração. Falamos das gerações ao qual foram antecessoras de Cristo nosso Deus. O primeiro deles foi Adão, mas qual é a origem de Adão? Nós vimos que Maria era filha de Joaquim, que era filho de Bar-Pantera. Vimos também que, de certa forma, Salomão era filho de Davi, que era filho de Jessé. Nós vimos que Noé era filho de Lameque. Mas e Adão? Afinal de contas, qual a sua origem? Para contrapor os racionalistas, e hoje em dia a ciência, que afirma talvez origens estranhas e ambíguas para o homem, nós, na ortodoxia, temos a plena convicção de qual é a origem do homem. A origem do homem é o pó da terra somado com algo vindo do próprio Deus. Ora, mas até o pó da terra veio do próprio Deus. E nós vemos que o que significa o pó da terra, o tal humus, a qual originou o nome Adam, é senão todos os elementos materiais, todos os elementos orgânicos, ouro, prata, bronze. Também temos nitrogênio, talvez oxigênio também, hidrogênio, todos os elementos
sódio, tudo o que compõe o mundo material. Todo mundo orgânico foi unido, a qual Moisés escreveu para que sua irmã Miriam, também hoje comemorada, e todos os outros seus sucessores, para que todos os juízes, para que todo o povo de Israel, para que todas as nações soubessem um dia qual foi a origem do homem e quem é o Deus verdadeiro. E nós vimos que Adão foi tirado do elemento orgânico, do chamado mundo material. O que os padres, de maneira pedagógica, nos ensinam e nos chamam como o microcosmo. Mas além disso, nós vimos que a constituição da natureza de Adão, a natureza humana, não era só um ser material. Possuía razão, porque possui uma alma racional. E possuindo uma alma racional, tinha dentro de sua alma algo chamado razão dentro de um coração. E o coração foi dado ao homem para que Deus nele morasse. Porque o coração é senão o trono e o templo do amor. Todos nós, quando ouvimos a palavra coração, já pensamos automaticamente no lugar, no vaso, para depositar o quê? O amor. E isso foi aquilo que Deus deu a Adão. O criou como microcosmo, mas macrocosmo, o mundo imaterial dentro de si. Afinal de contas, era um ser noético, capaz de orar, capaz de estar comunicado com Deus através de seu intelecto no coração, ardendo em amor, em graça de Deus. E não bastando isso, Deus ainda havia e estava preparando Adão, estava preparando para Adão um terceiro elemento, assim digamos, uma terceira substância, através de suas energias, que pudesse compor Adão, que seria a própria encarnação de Deus no homem, a síntese de toda a criação. Mundo material, mundo imaterial. E já não bastando tal beleza, síntese de todo o mundo criado, também o próprio Deus encarnaria em Adão. Mas Adão ainda não estava preparado, pois segundo nossos santos padres, Adão, mesmo no paraíso, ainda não era perfeito. Estava em preparação e foi-lhe dado o direito de, enquanto isso, comer o fruto da árvore da vida, mantendo-se com a alma imortal. Mas como todo amor, temos mais um sinônimo aqui para nós. Amor também é sinônimo de provação, teste, senão não é amor. E aqui todos os conceitos de amor moderno caem por terra, porque hoje o amor é um amor tolerante, um amor imbecil, um amor completamente projetado para satisfazer o homem de sua maneira egoísta. O verdadeiro amor é algo que nos eleva, é algo que nos impulsiona para uma realidade transcendente, que não é originada na mente humana, mas como participa na mente de Deus, na mente dos padres, na mente dos santos. E nós vimos que esta provação, esse teste, ao qual me refiro, porque senão não seria um amor perfeito, a verdade, foi plantar uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal e um mandamento. Outro sinônimo para o que seria o mistério do amor. Comando e ação de cumprimento significa obediência, submissão total de coração e mente. Enquanto Adão se manteve assim, ele participava do fogo do amor divino, ardendo sem ser consumido, recebendo a graça deificante, preparando-se para que um dia Deus encarnasse em Adão no paraíso. Assim nos ensinam nossos padres, mas este é o tema para hoje à noite. Enquanto isso, nós vimos que Adão caiu, não passou no teste, não passou na prova, mas mesmo assim o amor não abandonou e de geração em geração Adão conversava ainda assim com Deus. Vemos nas Escrituras que claramente Moisés conversou com Deus até na sarça ardente, figura da encarnação. A Virgem Maria ardendo sem ser consumida, pois como pode ser que o Espírito tocasse um humano mortal, caído, e não o consumisse? Como os 3 jovens da fornalha, que também arderam no orvalho refrescante da Trindade através do anjo, e não foram consumidos.
Eis o mistério da vida de oração, da encarnação e da Trindade. E nós vimos que através disso, muitos ainda conversavam com Deus. E se conversavam com Deus, além de sua imagem e semelhança, resquício de Deus em suas almas, aprendiam uma tal revelação divina, e isso era passado de geração em geração. De pai para filho significa de geração em geração. De forma hereditária. Isaac provou o extremo amor de Deus e de seu pai, por não um amor simplesmente emocional, ao ponto de Abraão ser provado, ter sido obediente, ter sido submisso, de mente e de coração, ofereceu seu próprio único filho. Pois a promessa de Deus de amor, um mistério sobrenatural do amor de Deus, porque chama-se mistério, nem a esterilidade de geração em geração pôde defragar ou frear o mistério do amor, nem a esterilidade. Porque quantas mulheres no Antigo Testamento que hoje comemoramos, como também a mãe de Samuel, a profetisa Ana, deu à luz também em alta idade. Outro sinônimo para o amor. É algo que desdobra para nós até mesmo o impossível. E nisso nós vemos que este mistério sobrenatural fez com que Abraão, mesmo em sua alta idade, tivesse um filho de sua amada esposa Sara. E Deus o pediu. O pediu algo aparentemente inteligível para o amor atual. Um sacrifício. Um sacrifício do seu próprio filho, da vida do seu próprio herdeiro. O único filho de sua esposa Sara. E ele foi obediente, foi submisso, foi fiel e tornou-se o pai da fé. Por isso. Pois o fundamento do amor é a fé. Um amor que não é baseado na verdadeira fé não é amor. E vindo a aprovação, este amor será provado e será provado ser nada, senão cinzas. Nós vemos também a esperança como sinônimo daquilo que seria a relação de Deus entre o Deus e o homem. Porque Abraão, tendo esperança na promessa, foi fiel em muitas calamidades, assim como todos os seus descendentes. E nós vimos que este mistério de amor, onde muitos patriarcas, profetas, conversavam diretamente com Deus, isto foi passado de pai para filho. Significa que aí está um grande segredo. Porque vemos que Deus não faz acepção de pessoas, lemos isso ontem, lemos isso hoje, mas por que houve a escolha? Por que a ceia mística no Evangelho do domingo passado fala de chamados e escolhidos? Eis aqui a explicação. Do passado, devido ao pecado e à fraqueza do homem, Deus teve que agir separando e preparando pessoas para que o amor fosse passado de geração em geração, através da revelação divina, escutada pelo próprio Deus, e da lei natural, respondida na imagem e semelhança que ainda foi resquício no coração do homem. E nós vimos que dentre os gentios, os povos de todas as nações, esse amor foi passado de geração em geração, a experiência real de Deus. Mas chegou o momento onde, não contentando-se, onde vendo também a recusa do chamado, Deus, de certa forma, em um ato de grande loucura de amor, assumiu a natureza humana. E então finalizou a revelação do amor de geração em geração, de pai para filho, não somente a uma nação, mas a expectativa de todas as nações foi cumprida. O Verbo de Deus encarnou a segunda pessoa da Trindade e foi luz para todo o universo, para todo o cosmos. E nós vimos que por isso mesmo, não só um povo recebeu agora a hereditariedade de pai para filho, de geração em geração. Através de sua igreja, Cristo estabeleceu a sua santa casa, reuniu uma família, estabeleceu seu pai como chefe de família, ele como servo de toda esta família, estabeleceu co-servidores, os quais são seus ministros, que nós chamamos nossos pais espirituais no Novo Testamento. Se no Antigo passava-se de geração em geração a fé, a esperança, o amor, a confissão do Deus verdadeiro diante os ímpios, os ídolos, a esperança da salvação, da promessa, e o amor, fruto do cumprimento total dos mandamentos, as três máximas virtudes, fé, esperança e caridade, onde a base para uma perfeita fé
é uma confissão de fé, um credo incólume. Uma perfeita esperança é fruto de viver a esperança das bem-aventuranças em Deus, em suas promessas para nós. E o fundamento do amor, a última, máxima virtude, é os mandamentos. Seguir o cumprimento dos mandamentos. São os mandamentos. Sem os mandamentos não há base para o amor. E nós vemos que uma criança, nos tempos de hoje, isso já é comprovado até cientificamente, até os 100 anos de idade, cada criança recebe justamente o amor de seu pai e sua mãe, ou deveria receber. Deveria receber, de geração em geração, uma experiência de amor. Até os 7 anos, seu subconsciente está completamente arraigado em todas as experiências que ele vai captar através de seus sentidos, através de sua criação, sua educação, e sua consciência está como que ainda adormecida. E que tragédia para nós, que infelizmente quantos pais hoje abandonam seus filhos e são privados então de receber um amor. Tecnicamente, se não nasceram segundo a descendência de Israel, se não fosse a encarnação de Cristo, não receberiam de geração em geração também o mistério do amor. Pois uma criança, desde os mais tenros anos de idade, dependendo de como é tocada, ninada, afagada, dos cheiros que recebe, dos beijos que recebe de seus pais, aquilo para sempre determinará a sua experiência de amor. Para a linhagem de Israel, significava ainda herdar a fé no Deus verdadeiro, passado de geração em geração. E nós vemos que Cristo veio e ampliou isto para todos. Muitos são chamados, todos são chamados, poucos se fazem escolhidos. Abre seu coração para a graça de Deus. E como então, no Novo Testamento, se dá essa promessa da expectativa das nações? Cristo estabeleceu sua igreja. E mesmo que nós não sejamos descendentes de judeus, não importa. Seja homem ou mulher, judeu ou pagão, escravo ou livre, nada mais existe senão um cristão. Aquele que quiser ser filho do Altíssimo por adoção, tornar-se filho de Abraão por participação nas energias da Trindade. E nisso, através de seus pais espirituais, na igreja, mesmo que não tenha tido nem amor fraternal ou amor paternal, através de seus pais espirituais na igreja, se é humilde, submisso, se abre ao mistério do coração, receberá de pai para filho, de geração em geração, em seu coração, a semente de Abraão, a semente da verdadeira fé, a semente da esperança, a semente do amor. Para isso é a importância do domingo de hoje entendermos. O que foram os santos padres no Antigo Testamento, aqueles também anunciaram, participaram do anúncio do Messias e como isso se perpetua até o dia de hoje, até a volta de Cristo. Precisamos nos atentar a essas coisas. Ter na memória ativa todos os mistérios a respeito da vida espiritual, para não cair no esquecimento que foi a origem da queda de Adão. Esquecendo-se de guardar os mandamentos, acabou caindo. E uma vez que caiu, infelizmente, foi privado da comunicação com Deus. E é para isso que estamos então hoje, na expectativa de hoje à noite. Mesmo com toda esta queda, Deus, que é louco de amor pelo homem, o filântropo, o amante da humanidade, se fez homem. Como diz Santo Atanásio, para o homem se tornasse Deus. E assim, sendo submisso aos nossos pais espirituais, aos mandamentos que a Santa Igreja sabiamente nos deixa protegidos, como uma grande mãe, como a arca, a qual protegeu Noé, e toda a fé que foi a proteção do povo de Israel, para que não fosse dominado pelos povos inimigos. E depois, para todos nós que temos os inimigos invisíveis, nossos verdadeiros inimigos, são os potestades e os principados do ar, que guerreiam contra nós com uma guerra pior do que a guerra corpórea, como nos diz os nossos santos padres. Como diz Santo Inácio Benchadnov, se soubessem como a guerra invisível é travada, nós certamente estaríamos muito mais temerosos daquilo que realmente estamos imersos. E assim, com a graça de Deus, iluminados pela fé de Abraão, recheados com a esperança dos nossos antepassados e dos santos pais, e também firmes, obedientes no propósito dos mandamentos, ou seja,
aprendendo, aguentando a dificuldade de cumprir os mandamentos para participar do mistério do amor divino, Deus nos fará dignos de também, mesmo nesse mundo caído, ter acesso ao fruto da árvore da vida, e comendo desse fruto já não morrerás. E aqueles que comerem meu corpo e meu sangue estarão em mim e eu nele, e eu e meu Pai veremos e faremos nele nossa morada. O que mais podemos esperar? Que grande festividade, que grande alegria, que grande satisfação a estarmos reunidos para mais uma natividade de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Que Deus, através das orações de nossos santos e teóforos padres, dos santos pais, dos antepassados, desde Adão e Eva, os primeiros criados, passando por todos aqueles que foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 das tribos de Israel, os patriarcas, os profetas, as santas mulheres que com tanta braveza e firmeza nos deram tantos exemplos de trabalho para o reino de Deus, para que um dia essa descendência chegasse à Virgem, que é justamente o término, justamente a ponta desta rama, onde deu uma flor, esta flor é sem mancha, incorrupta, nunca murchará, e deu um fruto eterno, fruto para a nossa salvação, ao qual participando deste fruto também seremos feitos imortais. Porque através da comunhão, aquilo que Adão perdeu, hoje nós temos acesso aqui, na igreja, na casa de Deus, no templo de Deus, onde a cruz é o tronco de uma árvore, na qual o fruto é o próprio Cristo, o fruto da árvore da vida. E comendo desse fruto, nós somos feitos imortais novamente, para ressuscitar com a alma imortal no dia do juízo. Como profetizou o profeta Daniel, que não sejamos encontrados consumidos como indignos neste fogo, mas livre de toda impureza, possamos brilhar como o ouro que foi provado no crisol, através de uma vida espiritual incólume já aqui, nesta vida, brilhando e ardendo sem sermos consumidos no fogo de amor de Deus. Recebendo este fogo de nossos padres, de nossos pais, de geração em geração, e nos tornando aptos de passar isso para a próxima geração também, o que é uma tarefa árdua e difícil. Mas assim, como veremos nos textos que se seguem nas próximas horas, Adão não conseguiu no paraíso tornar-se perfeito, mas Deus foi resgate a ele no Hades, e a nós vem encarnando-se através da comunhão. Aquilo que Deus não completou no paraíso, completa aqui e agora, encarnando-se em nós através da comunhão. E para que na Virgem, a encarnação foi no ventre, na alma, em todo o corpo, tudo foi consumido pela Virgem e ela não foi consumida. E nós? Isso foi apenas para a Virgem Santíssima Theotokos, para todos nós. Como? Se numa vida de oração verdadeira, ardendo sem ser consumida em lágrimas. Se assim é o nosso modo de vida, se este é o nosso propósito desta vida, quando comungamos, assim como São Metrafrácias, São Simeão Novo Teólogo e tantos outros, São Gregório Palamas, também seremos dignos de ver os frutos da encarnação em nossa vida, até mesmo de maneira mística e noética. A oração é a chave que faz com que, quando comungamos, Deus realmente se encarne em nós de maneira efetiva, assumindo tudo o que nós temos, alma, mente, corpo, coração, tornando-nos deuses por participação. Isto é o tema das próximas horas, que temos que estar atentos para que não passe a atividade em branco nossas vistas espirituais, mas que a nossa memória seja fortalecida com o significado real e o propósito único do homem nesta vida, que Deus encarne em nós. Que disso, pelas orações de nossos antepassados, Deus nos faça dignos, preceptores da graça divina para a vida eterna. E junto um dia habitemos juntos na Jerusalém Celeste. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.